A pradaria do Kansas tinha um jeito de engolir o som. Às vezes, quando o vento decidia descansar suas pernas cansadas, a terra ficava tão silenciosa que um homem podia ouvir seu próprio coração mais alto do que qualquer outra coisa. Em dias assim, Jake Hollister geralmente sentia uma paz profunda, daquelas que só vinham depois de décadas de trabalho no rancho, longas cavalgadas e o conhecimento íntimo de cada pedaço de terra num raio de 20 milhas. Mas naquela manhã era diferente. O cavalo de Jake, Bucorno, mexeu as orelhas e diminuiu o passo enquanto cruzavam um trecho aberto de pastagem. O sol de verão subia no céu, já prometendo um dia escaldante. Jake puxou levemente as rédeas, semicerrando os olhos para observar uma forma escura no chão adiante. À distância, o formato era imóvel, comprido e estranho. Deve ser um cervo, murmurou Jake, embora algo dentro dele soubesse que não era. Cervos não caíam mortos assim, em plena área aberta, onde coiotes os encontrariam antes do meio-dia. Ele tocou os calcanhares no cavalo, avançando. Conforme se aproximava, uma estranha pressão apertou seu peito. Algo estava errado. Muito errado. Quando ficou perto bastante para distinguir o tecido escuro, seu estômago afundou. Isso não é um cervo. Ele puxou firme as rédeas e saltou da sela antes mesmo de Bucorno parar. Suas botas bateram no chão, levantando uma pequena nuvem de poeira. Jake caminhou rápido. Deitada de bruços na grama alta estava uma mulher. A roupa negra era inconfundível, o hábito simples e comprido de uma freira. O véu estava torto, revelando parte do cabelo embaraçado. As mãos jaziam soltas ao lado do corpo, uma delas tão arranhada que parecia ter caído inúmeras vezes. Jake se ajoelhou ao lado dela. Seus pés estavam descalços, completamente, e pareciam ter corrido metade do Kansas sem descanso. Os dedos estavam rachados, cortados e cobertos de sangue seco. Terra preenchia cada ferida. Meu Deus! Murmurou Jake. Ele tocou o pulso dela. A pele queimava, tão quente que ele recuou num reflexo. Febre, exaustão, desidratação. Talvez tudo junto. Ele se aproximou. Os lábios dela tremeram. Depois se moveram. O som que saiu foi tão fraco que Jake quase o confundiu com o vento passando pela grama. Isso é proibido. A voz era um sussurro frágil, quebrado no ar quente. Jake inclinou-se até que seu ouvido ficou a poucos centímetros da boca dela. O que, senhora? O que é proibido? A boca dela se moveu de novo, mais devagar. Cada respiração parecia doer. Isso é proibido. As palavras tremiam como se ela tivesse medo até de pronunciá-las. Jake engoliu seco. Ele conhecia o medo em muitas formas, em homens encarando o cano de um revólver, em famílias vendo a seca matar suas plantações, e nos olhos de sua esposa na noite em que adoeceu. Mas o medo estampado no rosto daquela jovem era mais profundo. Vinha de um lugar escuro, muito atrás dela. Com cuidado, ele tocou o ombro da mulher para virá-la um pouco. Ela se encolheu bruscamente. Seus olhos se abriram, azuis, baços, desfocados, mas cheios de terror. Não de Jake. Isso ele percebeu na mesma hora. Era medo de outra coisa. Algo que a perseguia muito antes de ele encontrá-la. Ela tentou sussurrar novamente, como se precisasse alertá-lo sobre algo impossível de compreender. Isso é proibido. Você não deve. A voz se dissolveu num fio trêmulo. Jake colocou uma mão sob a cabeça dela, erguendo-a com cuidado. Ela queimava como pedra deixada ao sol. Calma, murmurou ele. Só tem eu aqui. O olhar dela correu ao redor, como se esperasse ver outra pessoa em pé ali, observando, julgando, esperando. Jake pegou o cantil, molhou a ponta do lenço e colocou-o na testa dela. Ela recuou. Depois, devagar, seu corpo foi relaxando. A respiração se acalmou. Ela permitiu que o pano frio repousasse ali. Jake soltou um suspiro aliviado. Ele olhou a pradaria. Nada se movia além do calor ondulante. Então ouviu, muito distante, o som de cascos. Vindo de longe, mas chegando. Dodge City ficava a poucos quilômetros. Qualquer pessoa da cidade, religiosos, xerife ou outros, poderia cruzar aquele pedaço de terra. E um rancheiro sozinho com uma freira desacordada, no mínimo, falatório. No máximo, acusação.
Jake passou um braço sob os joelhos dela e outro pelas costas. Ela era absurdamente leve, como se o vento pudesse carregá-la. Não resistiu. Não podia. A cabeça tombou no peito dele, a respiração frágil. Ele a levou até Bucorno e a acomodou na sela. Ela caiu contra o pescoço do cavalo. Jake subiu atrás e a segurou firme. Olhou uma última vez para a grama onde a encontrara. Quem quer que ela fosse, do que quer que estivesse fugindo, aquilo ainda vinha atrás. E agora, Jake Hollister fazia parte da história. A viagem até o rancho foi lenta. Jake manteve o braço ao redor dela. De vez em quando, ela se mexia, e uma vez sua mão, pequena, fraca, tremente, agarrou a camisa dele. Não agarrar. Pedir. Como se estivesse segurando a última coisa segura que restava no mundo. Quando chegaram ao rancho Hollister, a cabeça dela repousava sobre ele como se finalmente tivesse adormecido. Jake desceu e a ergueu com cuidado. A cabana dele ficava a poucos metros do curral, uma estrutura pequena e resistente, feita de tábuas de madeira desgastadas pelo tempo, construída pelo pai de Jake muito antes de Jake ter ombros largos e mãos calejadas. Tinha o básico, uma cama estreita, uma mesa, uma panela no fogão e uma Bíblia que Jake sempre prometia abrir mais do que realmente abria. Ele carregou a mulher para dentro e a deitou na cama, acomodando sua cabeça no travesseiro fino. A respiração dela estava irregular. Jake pegou um pano, molhou-o em água fria e pressionou-o suavemente contra sua testa novamente. Os olhos dela se abriram um pouco, azuis como flores de milho, ainda turvos pela febre, mas, desta vez, o medo nele suavizou por um instante. Ela examinou o cômodo lentamente, como se estivesse tentando convencer a si mesma de que aquilo era real. Você está segura, disse Jake baixinho. Não tem ninguém aqui além de mim. Um lampejo de alívio cruzou o rosto dela, suave, hesitante, frágil. Ele lhe entregou um copo de água. Ela mal conseguia levantar a mão, então ele segurou o copo contra seus lábios. Ela bebeu em goles pequenos e desesperados, como alguém que aprenderá a racionar cada gota. Depois de alguns momentos, ela sussurrou: Onde estou? Hollister Ranch, a oeste de Dodge City. Ela fechou os olhos brevemente, assentindo, como se a distância tivesse importância. Jake puxou sua única cadeira e sentou ao lado da cama. A mulher o observava com olhos cautelosos. Meu nome é Jake, ele disse. Jake Hollister. Os lábios dela se entreabriram. Primeiro, hesitaram, como se dizer o próprio nome exigisse permissão. Então ela sussurrou. Irmã Elise. Ele assentiu. Elise. Os dedos dela apertaram o cobertor. O medo ainda estava ali. Não medo dele, mas de que outra pessoa a encontrasse. Ela tentou se sentar novamente, mas Jake colocou a mão gentilmente em seu ombro. Calma. Você não vai a lugar nenhum. A respiração dela acelerou. Você não entende. Jake, se alguém perguntar, você precisa dizer que nunca me viu. A testa dele se franziu. Quem são eles? O olhar de Elise disparou em direção à porta, rápido, apavorado, como se esperasse que alguém arrombasse a entrada a qualquer segundo. Então ela sussurrou: Eu não fugi de Deus. Eu fugi das pessoas dentro da igreja. Jake se recostou, atônito. Ele já tinha ouvido confissões estranhas na vida, mas aquela carregava um peso diferente. Elise tremia visivelmente. Jake reconheceu aquele tipo de tremor, não de frio, mas de puro terror. Na missão em Dodge City, ela começou, a voz quase inaudível. As coisas não são mais sagradas lá. Um arrepio percorreu Jake apesar do calor persistente no quarto. Há um homem lá, continuou Elise. Alguém em quem todos confiam. Mas ele não é o que parece. Jake permaneceu em silêncio, deixando que ela falasse no próprio ritmo. Ele usa a missão, disse ela. Por dinheiro. Por segredos. Por coisas que ninguém deveria esconder atrás de uma cruz. A raiva começou a ferver no peito de Jake, um fogo lento e controlado, alimentado por conhecer bem demais o que homens corruptos podiam fazer. Eu encontrei cartas, números que não batiam, ela continuou. Mostrei para outra irmã. E na manhã seguinte, ela tinha desaparecido. A mandíbula de Jake se contraiu. Desaparecido?
Perguntou ele baixinho. Disseram que ela foi embora por vontade própria. Elise balançou a cabeça fracamente. Mas naquela mesma noite, viu o xerife Collins conversando com o padre Whitlock. Jake praguejou baixinho. Collins sempre lhe parecerá encrenca, mesmo usando o distintivo de xerife. Depois disso, sussurrou Elise, ele começou a me vigiar. O padre Whitlock. Perguntando onde eu dormia. Onde eu rezava. Sempre aparecendo onde eu estava. Jake sentiu a raiva crescer, firme e fria. Então eu fugi, ela disse. Me escondi em um vagão de carga, viajei até não aguentar mais. Depois, caminhei. Até minhas pernas não terem força. E foi aí que você me encontrou. A voz dela falhou. Lágrimas escorreram silenciosamente. Jake não falou. Apenas ficou sentado ali, mãos entrelaçadas, deixando que ela chorasse sem vergonha. Depois de um momento, ele disse baixinho, sabe, minha esposa precisou de um médico uma vez. Muito. O médico se recusou a ajudar porque a gente não tinha dinheiro suficiente. Eu saí de lá sem dizer uma palavra. A voz dele baixou ainda mais. Ela morreu 2 dias depois. Elise olhou para ele, os olhos suavizando. Eu vivo com esse silêncio todos os dias, Jake disse. Então acredite, lá no fundo dos ossos, eu não vou deixar você enfrentar o seu sozinha. A respiração dela tremeu. Elise, se tudo isso que você está dizendo é verdade, estamos lidando com algo maior do que nós dois. Eu sei, ela sussurrou. Mas eu não posso voltar sozinha. Jake se levantou, posicionando-se firme entre ela e a porta. Você não vai, ele disse. Não enquanto eu ainda tiver fôlego. 2 dias depois, antes que o sol surgisse no horizonte, Jake saiu para respirar o ar frio da madrugada. A terra repousava imóvel sob um céu pálido. Até o vento parecia tenso, como se pressentisse o que estava por vir. Dentro da cabana, Elise estava sentada à pequena mesa. As mãos envolviam uma xícara de água morna. Ela parecia mais forte, embora sombras de medo ainda marcassem seus olhos. Jake se juntou a ela. Certo, disse ele. A gente precisa de respostas. Elise assentiu. O padre Whitlock vai mandar outros atrás de mim. Ele não vai parar. Vamos para Dodge, disse Jake. A respiração dela falhou. Dodge City. Jake assentiu. As pessoas merecem saber a verdade. Os dedos dela apertaram a xícara. E se me virem? Então deixe que olhem, disse Jake. Você não tem nada de que se envergonhar. Ele alcançou a parede e pegou um velho chapéu de trilha, desbotado pelo sol, um pouco grande demais. Entregou-o a ela. Vai te ajudar a passar despercebida. Ela o colocou, puxando a aba para baixo sobre o rosto. A sombra cobriu metade de suas feições, dando-lhe uma pequena centelha de coragem. Eles selaram os cavalos e partiram. O ar da manhã estava fresco, mas o calor já se acumulava no horizonte, esperando a hora de sufocar a terra. Elise cavalgava perto dele, segurando a sela com ambas as mãos. A pradaria se estendia ao redor, dourada, infinita, intimidante. Quando os telhados de Dodge City surgiram à distância, o coração de Elise batia tão forte que parecia ecoar no chão. Eles chegaram à beirada da cidade quando o dia começava. Comerciantes abriam suas portas. Cowboys puxavam cavalos até os postes de amarração. Poeira flutuava no ar quente. E, no centro de tudo, a casa da missão erguia-se alta, limpa, polida e fingindo inocência. Jake desmontou e ajudou Elise a descer. Ela tremia. Estou bem aqui, ele murmurou. Eles entraram na rua principal. Conforme se aproximavam dos degraus da missão, Elise quase desabou. Seus joelhos cederam como naquele dia no campo. Não sei se consigo fazer isso, ela sussurrou. Você só precisa dizer a verdade uma vez, disse Jake. Eu cuido do resto. As pessoas começaram a reconhecê-la. Uma freira desaparecida voltando era notícia grande demais para ignorar. Sussurros subiram. É ela. Pensei que tivesse morrido. Por que o Hollister está com ela? O que ela está fazendo aqui de novo? O xerife Collins avançou de perto do bebedouro,
usando aquele sorriso falso que guardava para situações que acreditava controlar. Ora, ora, disse ele arrastado. Bom dia, Jake. Trazendo ela de volta onde pertence. Jake manteve a expressão firme. Isso depende. Tá planejando ser honesto hoje? O sorriso de Collins vacilou. Antes que ele pudesse responder, as portas da missão se abriram. O padre Whitlock saiu, batina impecável, rosto sereno, olhos mais frios que um lago congelado. Aqui está você, minha filha, disse suavemente. Entre. Vamos resolver isso. Elise recuou como se tivesse sido golpeada. Jake deu um passo à frente, bloqueando-a. Sequer ela, disse Jake a Whitlock, vai ter que passar por mim. A mão do xerife deslizou em direção ao coldre. O ar se enrijeceu de tensão. Então Elise deu um passo ao lado de Jake e falou, a voz trêmula, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não vou entrar com você. Não hoje. Nem nunca mais. O silêncio cobriu a rua como um lençol. Whitlock ergueu o queixo. O medo faz crianças dizerem loucuras. Venha agora. Mas Elise não havia terminado. Eu vi os livros, disse ela mais alto. Vi as mentiras. E vi o que aconteceu com os outros que tentaram falar. Um homem na multidão bufou. Cuidado com a língua, garota. O padre enterrou minha mãe. Nunca faria mal a ninguém. Então o lojista, normalmente um homem calado, avançou, mandíbula rígida. O padre Whitlock me deve 3 meses de contas não pagas, disse. Toda vez que pergunto, ele diz que Deus proverá. Talvez isso aqui seja Deus provendo. Uma mulher segurou firme a filha pequena, os olhos enchendo de medo. Minha mais velha trabalhava na cozinha da missão, ela sussurrou. Um dia desapareceu. Sem carta. Sem despedida. Padre, o senhor me disse que ela fugiu. Aquilo também era mentira? Era. A expressão calma de Whitlock se rompeu. Collins praguejou e puxou a arma. Chega disso. Ele mirou em Jake. Antes que o disparo soasse, 2 peões o derrubaram. A bala voou torta, atingindo o tijolo acima da porta da missão. Whitlock virou-se para fugir, mas o lojista se lançou sobre ele. Outro homem agarrou o braço do padre. Os 3 caíram na entrada, derrubando um armário lá dentro. Uma caixa de metal bateu no chão e se abriu. Dinheiro se espalhou pelo chão. Livros contábeis rolaram como entranhas. Uma velha se abaixou, pegou um papel e leu em voz trêmula. Fundos para crianças órfãs, enviados ao salão da Sally. Gritos de indignação ecoaram. As pessoas avançaram. Cada página contava uma história de corrupção. Ao pôr do sol, Collins estava trancado em sua própria cadeia. Whitlock estava a caminho de enfrentar autoridades que, enfim, o questionariam. E Elise permanecia na porta da missão, não como uma freira fugitiva, mas como a mulher que expôs a podridão para a luz. Elise não voltou ao velho caminho que lhe haviam imposto. Em vez disso, ficou com as irmãs, ajudando a reconstruir o que tinha sido quebrado. Limparam os registros, alimentaram bocas famintas e, aos poucos, restauraram a missão até que se tornasse algo puro novamente. E todo sábado ao entardecer, Jake cavalgava até a cidade. Ele não batia na porta da missão. Não pedia nada a ela. Apenas amarrava o cavalo no mesmo poste, apoiava-se na cerca e esperava sob a luz dourada da pradaria. Às vezes Elise conversava com ele por 10 minutos, às vezes por 1 hora. Às vezes ela apenas ficava ao lado dele em silêncio. Ela ainda usava o hábito. Ainda lutava com seus votos. Mas ambos sabiam que algo quieto e poderoso tinha começado naquele dia em que ele a encontrou caída na grama, algo que nenhum dos dois conseguia negar. Às vezes, o tipo mais corajoso de amor não é barulhento.